Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, Clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde. Elô Machado, make-up profissional. Boteco do Maré, seja o capitão da sua vida. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para que você conheça a nossa comunidade negra, para que você conheça as pessoas que fazem Santa Maria ser a Santa Maria de todos e todas nós. Afinal de contas, aonde está essa comunidade? O que faz? Que projetos tem? Aonde trabalha? Como contribui com a cidade? E olha que a gente contribui muito. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu conheço já faz anos, hein, João? Já faz anos que a gente se conhece. O João Heitor é a minha primeira referência de movimento negro em Santa Maria. Posso dizer isso porque em 2006, acho que foi, 2006, eu morava em Santa Rosa e a gente fez um evento que era a primeira semana afro-brasileira de Santa Rosa. E na época, na minha cabeça, João, era muito assim, ou eu ia a Porto Alegre buscar um palestrante, ou eu vinha a Santa Maria. Não me ocorreu, por exemplo, ir a Ijuí, ir a outra cidade, não, eram as duas referências. Eu acho que por pesquisa, ou eu não sei como, na minha cabeça, ou eu ia buscar alguém em Porto Alegre ou Santa Maria. E aí eu liguei para a prefeitura aqui em Santa Maria e daí me passaram o contato do Museu 13 de Maio. E aí o João teve a delicadeza de ir a Santa Rosa, fazer a palestra, conhecer o nosso trabalho lá. Então, quando eu vim para cá, eu disse, mas onde é que está essa gente? Eu tenho que achar esse povo aqui em Santa Maria. Então, João, muito obrigada por ter vindo, por estar aqui conosco. Hoje vamos conversar um pouco sobre o João Heitor. Eu que agradeço. Olha, é um privilégio poder estar aqui, né? Um espaço que realmente, né, mostra um pouco da nossa cara preta de Santa Maria e uma cara preta que está aqui há muito tempo, né? Que precisava ter essa visibilidade pública que nós merecemos. Né? Verdade. João, família daqui de Santa Maria, assim, ó, com raízes profundas. Sim, a minha família eu digo assim, é natural de Santa Maria a partir de mim, mas na verdade, né, a minha família, como grande parte das famílias de Santa Maria, vem de uma comunidade negra rural. A minha família é uma família de origem quilombola, da região do interior de São Gabriel. Então, meus avós migraram para cá no início do século, se estabeleceram no bairro do Rosário, e aí sim se criou, né, esse nosso braço da família aqui em Santa Maria. Então, meus tios, então toda a geração dos meus tios e meus pais foram criados aqui em Santa Maria. Mas a nossa origem é quilombola, então é uma das famílias que migra no pós-abolição para Santa Maria e se estabelece aqui, né. Eu sou filho de um carroceiro, né, tradicional emprego dos negros que vinham, né, achar emprego em Santa Maria, e de uma professora, né, a primeira formada negra da minha família. Então sou filho da educação, sou filho dessa luta histórica do movimento negro pela educação. Então minha mãe foi a primeira formada, a primeira mulher negra formada da nossa família e que me trouxe também para o campo da educação. Isso é muito interessante. Eu lembro assim, ó, por exemplo, se eu olhar na minha família, o meu pai estudou até o ensino médio. Mas a tia Cida, irmã dele, eles eram entre 5 irmãos. Então, o pai era o nenê. O pai terminou o ensino médio, o tio João também, o tio Inácio também. A Domecilda, que era a mulher, essa terminou o ensino médio, fez magistério, foi fazer pedagogia. Ela já tinha 5 filhos quando ela fez pedagogia. Mas a mulher tinha que continuar estudando um pouco mais. Exato, pelas dificuldades, nem imposta pelo tempo, né? Vamos pensar que século XX, mulher no campo de trabalho, a primeira porta de entrada era o campo educacional, né? Exato. A minha mãe foi ser alfabetizada já com 15 anos de idade. Vamos considerar, né, que vagas para a população negra na educação não existia. Ela consegue acessar a educação com 15 anos, em seguida ela vai para o magistério e aí ela percebe, né, a transformação histórica que o magistério possibilitaria a ela e a toda a família. E foi imediato o choque na cabeça dela
Tanto é que ela pega um por um dos filhos, dos sobrinhos, de todo mundo, ela pegou pela mão e botou dentro da escola, porque ela sabia que aquilo era a nossa plataforma para a gente alcançar, né, uma conquista material, uma melhor condição social. E eu, particularmente, né, ela me pegou, me fez eu me seduzir pela educação. Eu sempre digo que a minha creche foi as escolas onde minha mãe trabalhou, né? Então não tinha como sair fora disso também. Sim, era de escola em escola, né? Exatamente. Não, mas esse olhar da mulher negra que vai buscar na educação e vai ser muito importante. A nossa saída da limpeza para a grande maioria foi exatamente essa. Foi pelo magistério, eu entendo isso, até por entender o contexto em que a minha mãe vivia e todas as relações históricas que ela estabeleceu nesse campo que era do magistério, que era o campo da educação. E quando eu me torno historiador e vou pesquisar isso, eu começo a perceber toda essa mudança social, não só aqui em Santa Maria, mas no Brasil inteiro, como as mulheres negras acessam a educação e como elas levam as famílias. Aquele, vamos dizer, conceito que nós temos da nossa ancestralidade africana, que nós somos. Então, nenhum negro ou negra chega onde chega sozinho. Então, eu vejo o exemplo da minha mãe, que ela chegou, imediatamente ela começou a puxar. Todas as outras, as minhas primas, os meus primos, todo mundo, ela botou dentro da escola, ela dava a mão, ela ia junto, porque ela percebia, nós temos que estudar. Porque essa a forma, a plataforma que nós vamos ter de mudança social dentro desse contexto. E eu não vejo ela, e aí tenho que respeitar também todos os campos onde ela atuou, não vejo ela como uma grande ativista, sabe? Mas ela entendia, sim, todas as dificuldades sociais pela qual a nossa família tinha passado desde que tinha chegado aqui em Santa Maria. E aí o João termina o ensino médio e já vai para a graduação. Para a universidade, eu acabo o ensino médio e sou seduzido pela história, né? Eu me apaixono pela história já no ensino médio, na educação básica, por algo que particularmente tem muito a ver, eu acho, com o meio educacional que eu já vivia, pela minha inquietação de pesquisador. E eu fui assim, sabe, até cheguei a dar umas escorregadas, querer ir um pouco para o direito, um pouco para outras áreas, mas acabei entrando então muito cedo na história, me apaixonei mais ainda pelo campo educacional e pelo campo da história, e ainda dentro da história eu ainda me apaixonei mais pela arqueologia. Então eu acabei desenvolvendo, na verdade, e me aprofundando nesses dois campos de formação. Eu me licenciei em História, muito cedo, com 20 anos eu já estava graduado, e em seguida eu fui para um mestrado de Arqueologia, também me formei em Arqueologia, e desde então eu trilhei paralelamente, né, a área como docente da educação pública, do ensino superior, do magistério, a historiografia como pesquisa e a arqueologia como campo de pesquisa também, né? Venho até hoje fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Acabei fazendo um mestrado em arqueologia, um doutorado em história. Hoje eu levo 2 pesquisas de pós-doutorado, uma em arqueologia, outra em história. E a gente segue porque são os 2 campos que me encantam e que deram a possibilidade real de eu dar o retorno para a comunidade, de dar o retorno do lugar de onde eu vim. Eu acho que a história fez eu me despertar e me reconhecer como eu negro. Quando eu entrei no campo educacional, quando eu entrei no magistério público estadual, eu entendi o impacto que aquilo ia gerar, não só nos meus estudantes, mas na comunidade de onde eu vim, na periferia, de onde eu saí, para aqueles que, ainda como eu, tinham muita dificuldade de acessar espaços, não espaços de poder consolidados, mas espaços educacionais primeiramente. Quando a gente discute hoje ainda, 2024, nós ainda discutimos Lei 10.639, nós discutimos cotas ainda, pelas dificuldades que a geração da minha mãe passou, pelas dificuldades que eu ainda passei de acessar uma universidade pública, de conseguir me formar nessa universidade pública. Então eu me toquei, quando eu estava fazendo a graduação, eu não estou me formando só para mim, eu tenho que dar um retorno para aqueles e para aquelas que vieram de onde eu vim. Então chegar à escola pública para mim era um compromisso. Mesmo que eu tenha atuado em várias outras áreas, mesmo que eu atue no ensino superior hoje com pesquisa, o meu viés, digamos assim, social, o meu compromisso de todo o investimento público que é feito numa universidade, numa escola pública, é poder possibilitar também para aquela criança de periferia, daquela criança que veio de onde eu vim, da Vila Oliveira, da beira do Cadena, que até hoje tem dificuldades de acesso à educação, por muitas pessoas não entendem, mas ainda há pessoas com muita dificuldade de acesso
educação, e essas pessoas precisam ter acesso a uma educação de qualidade. Então, ainda hoje eu penso que tenho que qualificar para levar esse conhecimento e essa possibilidade àqueles que também ainda têm que chegar. E aí o João Heitor se torna escritor? Também, né? Eu acho que isso aí foi o caminho que a pesquisa fez, né? Eu sou um inquieto por nascença, né? Eu fui aquela criança que foi diagnosticada com hiperatividade com 5 anos de idade. E aí a dona Nilza teve que correr atrás para descobrir como é que eu lido com esse negócio todo. Então, quando eu entro na história, né, eu fui direto procurar pesquisa. Eu queria saber mais, eu queria ir mais atrás. Então, eu começo com a arqueologia, que me encanta, que me desperta esse tino da pesquisa, da investigação, e ao mesmo tempo eu abro campos dentro da arqueologia que vinha ao encontro do que eu sou, né? Eu trabalho hoje com etnoarqueologia quilombola, eu trabalho com a história do movimento negro, com a história da presença negra no Rio Grande do Sul, por advento da criação do Museu 3 de Maio. Então, todas essas pesquisas, elas vão se tornando comum ao meu cotidiano. Elas vão se tornando cada vez mais necessárias, porque eu não me limitava àquele conhecimento estabelecido através daquele enciclopedismo que chegou para nós. Eu queria mais, eu queria saber aquela história que não era contada. Eu queria atribuir, na verdade, sentido à história que seria contada ainda para as crianças e para os jovens. E isso foi fazendo com que eu produzisse. Então, desde a graduação, eu venho produzindo artigos, venho produzindo textos. Então, hoje a gente já tem um cabedal bem grande de produção de artigos. Temos um livro publicado. Esse livro já está indo para a 2ª edição e já estamos pensando no 2º livro. E textos para revistas científicas, jornais, já são, olha, mais de 100. Então isso faz com que a escrita esteja muito comum e muito no meu cotidiano, sabe? Sempre há aquela procura de algumas instituições que vêm me pedir assim, João, faz algum comentário para nós sobre determinados assuntos, desde o cenário nacional até as nossas particularidades de Santa Maria, fizeram com que eu entrasse nesse campo. E o livro se torna um catalisador, né? O livro é um pouco mais teórico, ele é um pouco mais baseado em pesquisa científica, mas ele circula bastante nesse meio e dele veio vários desdobramentos também. Mas olha aí, ó, nós falou duas palavrinhas, né? Museu 13 de Maio. A gente vai fazer um intervalinho e a gente volta exatamente nesse ponto. Certo. A gente já retorna. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. A cada dia, cerca de 7.000 bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do Unicef e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br
ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Qualquer nacionalidade, qualquer raça, qualquer religião, qualquer convicção política. Qualquer um de nós pode precisar da ajuda de Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária internacional que leva cuidados médicos em situações de emergência, independente de poderes políticos e econômicos, sem discriminar, sem escolher lados. Médicos Sem Fronteiras, quando a vida mais precisa de cuidados. Programa Viva Ubuntu, hoje aqui ó, se maravilhando com o João Heitor. João, e essa vivência tão grande do Museu 13 de Maio? Eu já entrevistei muitas pessoas fazendo lives, fazendo uns vídeos que a gente fazia antes de ter o programa o Viva Ubuntu aqui, e não foi nenhuma, nem duas, nem três, assim, a cama de pessoas que têm memórias do Museu 13 de Maio, porque participaram dos Dandaras, porque participavam do museu, porque iam lá. Aí as mães, não, eu participava no grupo de dança, eu participava do museu, a minha mãe participava do clube, quando era o Clube 13 de Maio. Então, quer dizer, pensar a pessoa negra em Santa Maria, tu consegue fazer esse pensamento se tu transversalizar pelo Museu 13 de Maio. Se não, se tu disser assim, ó, existe uma pessoa negra que não tem nada a ver ou que em nenhum momento ela foi afetada pelo museu. Eu acho que isso é meio impossível da gente achar. Olha, Débora, quando eu vou falar sobre o Museu 13 de Maio, a gente se remete assim, a uma memória que são já 20 anos de história do Museu 13 de Maio e 120 anos do clube. Então, quando a gente está falando disso, nós estamos falando de uma identidade construída em Santa Maria. E é uma identidade que, dentro do nosso contexto histórico, de negros e negras, no pós-abolição de Santa Maria, não tem como não falar do 13 de Maio. O 13, como nós chamamos ele carinhosamente, ele é uma instituição que se consolidou pela sua própria materialidade, pelo prédio que está lá constituído hoje e por toda a memória de todos aqueles que circularam nesses 120 anos da história que o clube tem e 20 anos da história do museu. E quando eu falo disso, para mim tem um caráter afetivo muito grande. Quando eu te falei da história da minha família, a história da minha família também atravessa a própria história da criação do museu. Quando eu e a Giane pensamos, lá em 2001, em fazer um projeto de museologia, nos deu um start assim, ó, vamos perguntar para minha mãe. Porque aí na hora me veio uma memória assim, bom, é a história que eu sempre ouvi da minha família. Porque a minha memória, na verdade, fraternal, ela era muito curta. A última vez que eu havia estado no 13, eu tinha 5 anos de idade. Quando eu fiz o primeiro carnaval da minha vida. Então, depois daquilo, eu já não lembrava. Mas eu lembrava que todas as conversas de família tinham histórias do 13. E foi conversando com a minha mãe que ela abriu um baú de fotos. E ela nos deu a ideia da metodologia que fez nós pesquisar o museu. Ela dizia assim, olha, eu vou pegar as minhas fotos, vou mostrar para vocês quem está nas fotos e vocês vão pesquisando essas pessoas. E assim a gente criou uma metodologia. E com isso nós começamos a contar a história do clube. E fomos mobilizando os antigos sócios, fomos mobilizando o movimento negro para resgatar aquele espaço que estava se perdendo. Ele estava se perdendo pela deterioração do prédio e pela própria memória que nós ia perder. Então, quando houve essa movimentação ali entre 2001 e 2013, nós conseguimos resgatar uma identidade que ela não estava apagada, mas precisava ser catalisada. E diante disso, nós criamos o projeto de um museu comunitário, que era um museu diferente, era um museu que vinha numa concepção que é a museologia contemporânea, a museologia social, e que nós configuramos como um museu comunitário, para que nós continuássemos contando a história do clube, mas revitalizasse ela, desse um novo ímpeto com os mesmos ideais de 1903. Quais eram os ideais daqueles homens e mulheres negras que vieram para Santa Maria já no pós-abolição? Lutar contra o racismo, resistir, se ajudar,
Então, os ideais de 1913 continuam existindo hoje, em 2024. Nós continuamos pensando e atuando na mesma perspectiva, revitalizados por todo um movimento social desse século XXI, que tem como catalisador a Lei 10.639 e toda uma vivência e articulação social do movimento negro contemporâneo, que viu no 13 de novo aquele espaço ali, que é um espaço material da identidade, mas também é um espaço social de convívio. Então, as pessoas que tu ouviu em várias das tuas entrevistas circularam, nos contaram história, continuam nos contando histórias, e a gente criou um slogan lá em 2013, quando a gente criou o museu oficialmente, que o museu era um museu vivo, era um museu de pessoas, que mesmo que a gente tenha um riquíssimo patrimônio histórico, nós temos desde a primeira ata de 1903 até os documentos recentes, o nosso principal patrimônio são as pessoas negras lá dentro. É essa vida, é essa vivência que nós temos lá. E como aconteceu comigo, que acabou resultando até na minha tese de doutorado e no meu livro, a gente usou as próprias narrativas históricas das nossas famílias. Eu usei a minha memória familiar, eu usei as narrativas da minha família para poder entender as vivências, o cotidiano, as relações materiais, as relações trabalhistas que existiam dentro do 13 e que davam sentido à própria história de negros e negras na cidade de Santa Maria. Uma história que em 2001, quando nós começamos a pesquisar, e eu com a função de historiador no museu, nós não encontrava em nenhum livro da história de Santa Maria. E eu pesquisei os clássicos, Romeu Beltrão, João Belém, Aristilda Reck, ninguém falava da presença negra em Santa Maria. E essa presença negra era muito forte. Ela já acontecia na cidade de Santa Maria desde o final do século XIX. O 13 não foi o primeiro clube social negro. Já havia desde 1896 União Familiar, já existia a Irmandade do Rosário. O próprio bairro do Rosário, hoje nós chamamos ele de Rosário Negro, porque ali era a concentração das famílias negras que vinham do interior do Rio Grande do Sul, como aconteceu com a minha família, da região quilombola de São Gabriel, vieram para cá. E aí a particularidade das narrativas da minha família, os meus avós eram primos. Então um avô veio primeiro, porque sabia que com a instalação da ferrovia aqui, se abririam oportunidades de emprego. Ele veio, se estabeleceu ali no bairro do Rosário e avisou o primo: olha, vem para cá porque tem um lugar onde tem várias famílias negras, nós estamos nos ajudando, e essa ajuda mútua foi criando uma comunidade. Essa comunidade é que dá origem a toda a trajetória do Clube Social Negro 13 de Maio, do Museu 13 de Maio nos dias de hoje, e que dá sentido à minha própria narrativa. Hoje eu sou historiador de história do movimento negro, de educação para as relações étnico-raciais, baseada nas memórias ancestrais daqueles que vieram antes, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, de todos aqueles que construíram essa trajetória e que não tinham essas histórias contadas. Hoje a gente tem orgulho de ter livros didáticos que circulam no Brasil inteiro que falam da história do Clube 13 de Maio. Olha só, e eu acho que aí que vem também um dos méritos muito grandes de vocês, que foi teoreticizar a realidade. Porque normalmente, né, vem a teoria, depois não, nós tínhamos uma realidade instalada e vocês conseguiram sistematizar isso, colocar ela de forma uma narrativa, mas que ela ficou histórica. E essa historicidade vai para o livro. Exato. Então, quer dizer, os clubes negros, a existência desse espaço, não é a existência, o reconhecimento da existência. O reconhecimento da existência. É poder dar a nós mesmos o reconhecimento da nossa história. Então, muito do que a gente fez foi construído por vários pesquisadores. Hoje eu posso te dizer assim, sem sombra de dúvida, nós temos artigos produzidos, nós temos TCC, nós temos mestrados, doutorados, né, que foram produzidos com os arquivos do 13, com as narrativas das pessoas que circularam no 13. E a gente continua produzindo, a gente continua vendo jovens chegando no 13 e pesquisando capítulos da história de negros e negras na cidade que antes não eram visualizados, que não eram contados. Então, poder chegar hoje, como eu, educador, chegar numa sala de aula e poder contar a história negra de Santa Maria, dizer que negros e negras estão em Santa Maria desde o final do século XIX, que ajudaram a construir a cidade de Santa Maria com toda a sua diversidade cultural, reconhecendo Santa Maria como uma cidade de cultura, que também é uma cidade de cultura negra, isso para nós é realmente aquilo que nós sonhávamos em 2001. De poder um dia estar contando essa história, poder chegar numa TV como essa e dizer para todo mundo: nós estamos aqui, nós não somos alienígenas, nós também construímos Santa Maria.
E eu acho que isso nos dá orgulho. E como tu disse, é historicizar, é colocar conteúdo nisso, é dizer também para o meio acadêmico que nós negros temos uma história, que a nossa história tem racionalidade, tem cientificidade. Nós também construímos tudo isso. Exato. Não, é impressionante a força que vem do Museu 13 de Maio. E aí eu penso assim, hoje como é que está a Constituição? Está abrindo quando? Como é que está fluindo as coisas lá no museu? Bom, Débora, acho que com muito orgulho, assim, eu posso dizer que a gente está num momento muito bom do 13. O 13 está repleto de oficinas, então todos os dias, à noite, nós temos oficinas de capoeira, de dança, de street, nós temos atividades educacionais, nós temos um projeto cultural, que é Ler o Brasil, onde nós participamos de um projeto, então, da filósofa Sueli Carneiro, onde nós temos um grupo de leitura, que hoje lê a Carolina Maria de Jesus, lá dentro do 13. Nós temos uma parceria muito boa com a FN já há 3 anos, onde os alunos de licenciatura vão para dentro do 13, aprender toda essa história, e uma parceria com a 8ª CRE, que nós levamos, então, toda essa história para os jovens do EJA, que vão lá aprender dentro do 13. E estamos tecendo aí novas parcerias no campo educacional, né? A gente tem trabalhado tanto com a 8ª CRE, agora com a Secretaria Municipal de Educação, e durante todo o ano a gente tem atividades que vão desde exposições, oficinas, atividades culturais, reuniões até mesmo o Movimento Negro, planejamento de atividades, a gente continua fazendo. E as pesquisas, né? Quem quiser ter acesso aos documentos do 13, pode ir lá conversar com a gente disponibiliza esses acessos, porque é o que nós queremos, né? Que essa informação se torne uma informação científica, mas que circule para a comunidade, que as pessoas conheçam também o espaço e manter, né, ele aberto, que é uma grande dificuldade, né? A gente tem que dizer com muito orgulho que o museu tem 20 anos, vai fazer 21 já esse ano, e que ele está de portas abertas, com todos os problemas estruturais que a gente continua trabalhando para manter ele de pé, mas a gente consegue dar a dinâmica, que é a dinâmica que nós pensamos, de ter pessoas lá circulando, produzindo, fazendo arte, fazendo cultura e fazendo uma educação antirracista. Muito bem, muito obrigada, João, muito obrigada mesmo por ter vindo, por ter compartilhado conosco as tuas vivências, um pouco mais desse conhecer Santa Maria, que é uma Santa Maria negra também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Débora. Olha, é prazer mesmo poder estar aqui, falar com todo mundo e falar um pouco da nossa história, falar que negros e negras estão aqui há muito tempo e nós somos Santa Maria. Você que nos acompanha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, passe para outras pessoas pelo WhatsApp. A sua sugestão, o seu comentário também sempre é muito importante. Viva Ubuntu, João. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural, Clínica Algo Mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde. Elô Machado, make-up profissional. Boteco do Maré, seja o capitão da sua vida. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra.